Bem-vindos ao programa Saber Direito de hoje. Meu nome é Rafael Tonassi, sou procurador-geral do município de Nova Iguaçu, professor do curso Fórum do Rio de Janeiro, do curso Sejus em Salvador, do curso Jurídico de Curitiba, e vou estar aqui durante essa semana conversando com vocês sobre direito do trabalho. Quando que um trabalhador, de forma geral, se torna empregado e a partir de que momento ele passa a ter direito à carteira assinada e seus direitos e deveres previstos na CLT. Para a doutrina quase que pacífica, gente, o empregado é aquele que presta serviços com 4 requisitos básicos e indispensáveis: a pessoalidade, a não eventualidade, a subordinação e a onerosidade. Além desses 4 requisitos, encontramos uma parcela significativa da doutrina que aponta um 5º requisito indispensável, que é o trabalho prestado por pessoa física. Aqueles doutrinadores que não fazem o apontamento do trabalho prestado por pessoa física, não é que discordem, já que seria impossível a relação de emprego entre 2 pessoas jurídicas, é porque entendem que o trabalho prestado por pessoa física estaria implícito e não haveria necessidade em determinar de forma expressa esse 5º requisito. Nosso país, nosso ordenamento jurídico, permite, a qualquer momento, a dispensa imotivada. Desta forma, alguns empregados especiais, que por estarem em situações especiais, iam ter medo de desempenhar suas funções, já que sobre eles estaria a pecha da dispensa a qualquer momento. Como, por exemplo, um dirigente sindical. Para evitar que esses empregados possam ser discriminados e que venham a sofrer algum tipo de perseguição que levasse à ruptura do contrato de trabalho, o legislador, em diversos momentos da história, garantiu a alguns deles a proteção contra a dispensa imotivada. Se ocorrer falta grave, qualquer um deles pode ser dispensado. Mas, na hipótese de dispensar imotivadamente, alguns seriam blindados pelo ordenamento jurídico pátrio. Da mesma forma que eu posso dispensar o empregado sem justificar o ato da dispensa, ele pode pedir demissão e promover a ruptura do pacto laboral por iniciativa própria, que é o famoso pedido de demissão, que gera uma consequência jurídica distinta de quando eu o dispenso. Eu posso dispensar esse empregado sem justo motivo, caso ele não cometa nenhuma falta grave. Mas na ocorrência de falta grave, eu posso dispensar o empregado por justa causa, que é uma outra consequência jurídica. Senhores, olha quantas possibilidades distintas de ruptura de um contrato de trabalho, sendo que cada uma delas traz uma consequência jurídica distinta da outra. Quando eu dispenso o empregado sem justo motivo, temos uma consequência jurídica X. Quando eu dispenso por justo motivo, uma consequência jurídica Y. Quando ele pede demissão, uma consequência W. Quando ele entra com uma rescisão indireta do contrato de trabalho, uma outra consequência jurídica. Gente, dentre uma das principais características do contrato de trabalho está a prestação de serviços por parte do empregado. É possível que o contrato esteja plenamente vigorando e o empregado não esteja prestando serviços. Porque estaremos diante ou de uma suspensão contratual ou de uma interrupção contratual, que vai nos levar a conclusões distintas e consequências jurídicas distintas. Se estivermos diante de uma hipótese em que o empregado não presta serviços e, consequentemente, não recebe salário e todas as suas obrigações estão suspensas, não existe contagem em termos de serviço interna corporis, é porque o contrato vai estar suspenso. Não existe direitos e deveres nesse momento. Isso seria uma hipótese clássica de suspensão contratual. A contrário senso, se os senhores não estão trabalhando, mas continuam recebendo salário, é porque houve uma mera interrupção na prestação de serviço. Razão pela qual a paralisação das atividades com o consequente pagamento de salários gera uma interrupção contratual. Além do pagamento, a contagem do tempo de serviço
e todas as demais obrigações referentes ao contrato. Senhores, o direito do trabalho não é diferente de outros ramos de direito. Temos nossos princípios peculiares e eles são muito importantes para que a gente possa entender o real alcance da norma. Cada doutrinador traz a sua lista de princípios. Mas sobre esse tema, existe um juiz laborista uruguaio chamado Américo Plá Rodrigues, que tem um livro especializado em princípios peculiares do direito do trabalho e que é a maior referência do assunto perante qualquer doutrinador de direito do trabalho. Vamos a eles. O princípio da proteção, que se subdivide em 3 variantes, que é o indúbio pro operário, a utilização da norma mais favorável e a aplicação da condição mais benéfica. Um outro princípio, que é o princípio da irrenunciabilidade de direitos. Um outro, que é o princípio da primazia da realidade. E, para encerrar, o princípio da continuidade da relação de emprego. Encerramos aqui nossa semana jurídica trabalhista, em que vimos e discutimos durante toda a semana aspectos relacionados ao contrato de trabalho no ordenamento jurídico pátrio. É um prazer estar com vocês. A gente encerra aqui o nosso Saber Direito de hoje.